Graça e paz, família, sejam todos bem-vindos, aos irmãos aqui presentes, a vocês aqui também no canal. Graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião presencialmente aqui e com vocês aqui no YouTube virtualmente, tá bom? Se você está me assistindo pela primeira vez, esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações. Todos os dias nós temos mensagem às 19 horas aqui pelo canal, tá bom? E aos sábados é aquele nosso bate-papo também às 19 horas. Pois bem, esse é o tema, abençoados. Moisés, um Deus que cega. Eu vou logo avisando aqui para os amados, nós não vamos ter textos, nós não vamos ler, nós não iremos ler os textos no telão hoje, pois deu uma pane aqui no meu aparelho, então eu só coloquei o tema aí para a gente se basear, tá bom? Mas este é o tema, Moisés, um Deus que cega. Olha, Êxodo, capítulo 7, aqueles que puderem acompanhar comigo, por favor, Êxodo, capítulo 7, versículo 1, olha o que está escrito. Então disse o Senhor a Moisés, Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, queridos, Deus se manifestou para Moisés na sarça de fogo ardente, e Deus levantou Moisés para que Moisés fosse o resgatador dos seus irmãos lá no Egito. Deus levantou Moisés para resgatar seus irmãos que estavam lá há 400 anos de escravidão lá no Egito. Moisés questionou e disse: olha, minha língua é pesada, eu não sei falar direito. Aí alguns teólogos dizem que Moisés gaguejava, outros dizem que Moisés não tinha uma boa oratória. Eu não sei. Eu sei que Moisés se justificou, né? Isso é coisa de qualquer ser humano, sempre está procurando se justificar. Quando Deus falou para Adão: por que você me desobedeceu? Qual foi a justificativa? Foi a mulher que tu me deste. Então o ser humano, né, ele tem sempre essa coisa de querer se justificar. E com Moisés não foi diferente. Quando Deus disse: você vai resgatar o povo, ele disse: não, mas eu não sei falar direito, a minha língua é pesada. Aí Deus disse: não tem problema, você está inventando? Você está colocando uma condição? Você está se justificando? Tudo bem. Aí Deus disse então o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Arão vai falar em teu lugar. Você vai ser colocado como Deus sobre Faraó. Porque qual era a visão de Moisés? Faraó é um Deus do Egito. Faraó é um governante. Faraó é um principado. Faraó é uma potestade. Aí Moisés disse: quem sou eu para enfrentar esse homem? Quem sou eu para encarar esse príncipe, essa potestade? Aí Deus disse: então você vai ser Deus sobre Faraó. Você não vê Faraó como um Deus? Então você vai ser Deus sobre Faraó. Agora imagine, abençoado, Moisés, que foi criado com a filha da filha de Faraó. Agora ele vai ser Senhor, ele vai ser Deus sobre o seu irmão de criação. E Arão seria o seu profeta, aquele que iria
transmitir a palavra. Agora, imagine que quando aquele povo começou a ouvir que Faraó, que Moisés era o seu resgatador, o seu redentor, aquele povo que estava lá preso, é claro que no início eles retrucaram, né? Quando Moisés tira do Egito e passa pelo deserto, eles dizem assim: melhor estar no Egito e comer lá sopa, e não estar aqui nesse deserto passando dificuldade. Mas dentro da história, aquele povo começou a respeitar Moisés. É claro que sempre tinha os rebeldes lá no meio dele. Ninguém vai agradar 100%. Mas a maioria se sujeitava a Moisés, porque sabia que Moisés era um homem levantado por Deus. Então, como era que os hebreus viam Moisés? Se Deus colocou Moisés como um Deus sobre Faraó, então aquele povo passou a enxergar Moisés como um Deus, ou como o próprio Deus falando entre os homens. Aquele povo começou a temer a Deus, a ponto de Moisés dizer: Deus quer falar com vocês, e o povo dizia: não, misericórdia, Moisés, fala tu com Deus, Deus fala com você, e você vem e fala com a gente. Nós não queremos falar com Deus, não. Então aquele povo passou a confiar em Moisés, porque Moisés era aquele que trazia as leis de Deus e aplicava para aquele povo. Aquele povo não sabia viver sem Moisés. Aquele povo não conseguia subsistir sem Moisés, porque Moisés era aquele mediador entre o povo e Deus lá na antiga aliança. Amém? Então, ele foi colocado como um Deus sobre Faraó. Olha lá Malaquias, por favor. Não é Malaquias 3:10, tá bom? Malaquias, capítulo 3. Melhor, capítulo 4. Malaquias. Ô irmão, o irmão mandou abrir Malaquias aqui, eu já achei que era Malaquias 3:10 para pedir dízimo. Calma, irmão. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. Lembrai-vos da lei de quem? De Moisés. Ô irmão, mas a lei não era de Deus? Sim, abençoado. Mas Deus deu a lei a Moisés para aplicar ao povo. E ele colocou Moisés como um Deus sobre Faraó. E consequentemente, como um líder maior sobre os hebreus. Lembrai-vos da lei de Moisés, de meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para quem? Para todo o Israel, e que são estatutos e juízos. Então Deus colocou Moisés como um Deus, né, com D minúsculo, como um Senhor, como um principado, como uma potestade. E Deus deu leis a Moisés, estatutos e juízo, para Moisés aplicar para todo o Israel. Então escute aqui, talvez você que está me assistindo pela primeira vez. Quando um líder religioso diz assim: você tem que guardar o sábado, você tem que entender que o sábado era uma prática da lei, que Deus deu a Moisés para todo o Israel. Você não é judeu, então por que você vai guardar o sábado? Quando o pastor diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10, agora é a hora que Deus vai falar: trazei os dízimos à casa do Senhor. Você já pula fora, porque está incluso na lei. E o dízimo era para ser aplicado para o povo de Israel. Então, quando alguém vai trazendo as cerimônias, os rudimentos lá do judaísmo, você já vai identificando que não se aplica a você, porque eram estatutos e ordenanças e juízos para Israel. Praticar o jejum era uma prática do judeu, não é
para quem não é judeu. Eram os judeus que praticavam o jejum. Como assim, irmão? Você nunca fez jejum, irmão? Claro que eu já fiz, irmão. Já fiz jejum de 24 horas. Mas eu não sou judeu. Ah, mas Jesus fez. E Jesus, ele deu exemplo para fazer. Ele foi para a cruz. Deu exemplo. Você vai para a cruz? Jesus foi circuncidado. Você vai ser circuncidado? Jesus não deu exemplo. Jesus, ele cumpriu a lei. E o exemplo que Jesus deu era para não praticar aquilo que ele aboliu. E ele não aboliu a lei no sentido de desprezar. Ele aboliu no sentido de ter cumprido. Eu costumo falar desta forma que eu acho que é bem simples de entender. Vou usar esse papel aqui. A lei de Moisés, que continha 613 ordenanças, ou chamado estatutos e juízos, que os religiosos pensam que era apenas os 10 mandamentos, não tinha nada a ver. Os 10 mandamentos foi aquilo, o beabá que foi escrito na tábua. Mas o juízo e os estatutos foi a partir dali que Moisés escrevia. 613 ordenanças. Aí tinha lá 200 e não sei quantas ordenanças negativas. 200 e não sei, 300 e não sei quantas positivas. Tinha essa coisa também. Mas era para os judeus. Não era para as pessoas ou a igreja hoje praticar. Era para os judeus. Mas os maliciosos, eles pegam a Bíblia e querem aplicar sobre a igreja, mas eles não aplicam a lei corretamente, como estava lá no estatuto que Moisés entregou ao povo. Não. Por exemplo, na lei tinha lá um estatuto. A mulher que estava naquele período menstrual tinha que ficar separada do marido durante o tempo. Na lei tinha um estatuto. O filho desobedecia os pais, tinha que entregar, meu amigo, meu irmão, tinha que entregar o sacerdote para ser disciplinado. Tinha que entregar o sacerdote. Estava lá nos estatutos, nas leis lá daquele povo. Se 2 homens estivessem brigando e uma mulher fosse separar e acidentalmente ela pegasse na parte íntima do homem, a mão dela era amputada imediatamente. Porque aquilo era uma afronta. Estava na lei, mas as pessoas fazem isso hoje? Não. Aí eles querem aplicar a lei naquilo que lhes convém. Faz um jejumzinho ali, guarda o sábado ali. Tiago disse, Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha lá, por favor, Tiago, capítulo 2, versículo 10. Olha o mandamento que o Deus, Moisés, trouxe para aquele povo, que era impossível do homem cumprir. Que conversa é essa, irmão? Moisés era um Deus? Claro. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se o quê? Culpado de todos. E aí, vai guardar a lei? Ah, irmão, então você quer dizer que já que não tem lei, eu posso matar? Olha, então eu posso adulterar, porque a lei dizia não matarás. A lei dizia não adulterarás. Então, se você está dizendo que Cristo é o fim da lei, e a lei não vigora mais, então eu posso matar? Não, isso aí não tem nada a ver com estatuto e ordenança. Isso aí tem a ver com a lei moral de Deus, que independente dos pactos vigora. Deus não quer que você pratique essas coisas, imoralidade, independente das alianças. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Então não adianta, abençoados, precisamos entender que a lei foi dada a Deus, a Moisés, para aplicar a Israel. Olha aqui, João capítulo 1, versículo 15. Temos aqui, né? 17. Porque Moisés trouxe a lei, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se você pratica as obras da lei, você não está em Cristo. Você está em Moisés. E estar em Moisés é estar em um ministério de condenação e morte. Por quê, irmão? Porque Moisés é um Deus que cega. Em Moisés tem véu. E onde tem véu, não tem revelação, não tem o entendimento. João capítulo 5, versículo 45. Olha o que Moisés fazia. E Moisés não é apenas o personagem, tá bom, abençoado? Por exemplo, aqui em João 5,45. Vamos ler e eu vou te explicar. João 5,45. Olha o que Jesus disse, não foi irmão Elson, foi Jesus. João 5,45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos... Quem? O diabo. É, o diabo. Que o diabo quer dizer um acusador. E Moisés aqui, Jesus chama ele de acusador. A doutrina de Moisés era uma doutrina que acusava as pessoas. Paulo disse aos romanos que a lei, ela dava força ao pecado. Ele disse: a lei não justifica ninguém. A lei, pelo contrário, a lei mostra o pecado, a lei dá força ao pecado. Aí Jesus disse: não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Eu não acuso vocês perante o Pai. Pegaram uma mulher em ato de adultério e levaram para Jesus. Segundo a lei, aquela mulher era digna de apedrejamento, ela era acusada. Ela foi acusada, melhor dizendo. Ela foi condenada. E a lei sentenciava a morte por apedrejamento. Jesus disse: quem de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porventura estava ali todo mundo em ato de adultério? Aqueles homens que a levaram ali, estava todo mundo em prostituição? Não, abençoado. Mas havia um pecado aqui na consciência, na mente daquele povo, porque eles estavam debaixo de um ministério de condenação e morte, que era a lei de Moisés. Então eles deixavam lá suas pedras e saíram. E Jesus disse: cadê os teus acusadores? A mulher disse: foram embora. Aí Jesus disse: eu também não te acuso, vá e não peque mais. Então João 5,45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Em quem vocês esperam, em quem vocês confiam, é esse que acusa vocês. Ô irmão Elson, mas Moisés aqui estava vivo na época de Jesus? Não, porque aqui Moisés é representado pela lei que vigorava ainda. É a lei de Moisés aqui. Então quando Jesus disse: é Moisés que acusa vocês, era a lei que acusava o povo perante Deus. O povo de Israel, os judeus, perante Deus, eles eram culpáveis, indignos, pecadores, separados, debaixo de um ministério de condenação e morte. Então Jesus veio para mediar esta causa, para resolver essa situação. Por isso que João diz que Jesus era o advogado fiel. Ele não é mais o advogado, ele já advogou a causa. E a causa já foi ganha no Calvário, quando ele disse: tetelestai, está consumado.
Imagine que você tem uma causa na justiça, coloca um advogado, o advogado vai lá, ganha a causa, você recebe o seu benefício, o advogado vai embora, e aí você todo dia, meu advogado, ô advogado, rapaz, você não já ganhou a causa? Você não já recebeu seus direitos? Veja bem, advogado, mas eu... Não, abençoado, já foi resolvido. Então por isso que João dizia, se confessarmos os nossos pecados, e o pecado lá que João está falando era a transgressão da lei, que Tiago disse, não adianta vocês cumprirem 99,9%, mas se não cumprir 100%, é transgressor de toda ela. Então é por isso que João disse, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Porque na lei todos estavam debaixo de pecado. Mas o pecado não vigora mais, porque o advogado se manifestou e pagou o preço. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a... E ele morreu. Ele pagou o preço com seu sangue. Aí o sistema religioso, ele diz assim, irmão, cuidado, viu? O salário do pecado é a morte. Aí eles trazem tudo para as coisas carnais, para as coisas contemporâneas. Você que está aí fumando, o pecado do cigarro é a morte. O pecado da cachaça é a morte. É claro que você vai estar se destruindo, né, irmão? Enchendo a pança de álcool, fumando, destruindo a sua saúde. Eu falava para um amigo lá no trabalho sobre um jovem, mais jovem do que eu conheci, que a cidade parava para ver aquele jovem jogando futebol. Você vê aquele jovem jogando futebol, pode ter certeza, era um Ronaldinho Gaúcho, era aquele Falcão das quadras. O menino era um gênio. A cidade parava, tinha campeonato municipal, fulano vai jogar. A cidade parava para assistir aquele menino. É chamado banho de cuia, né? Aqueles lençol, aquelas coisas que eles fazem. O menino fazia dentro de um espaço do tamanho disso aqui, ele dava um drible e jogava a bola e pegava e aquela coisa. O menino era um gênio. Todo mundo dizia, esse menino vai arrebentar. E trouxe aqui, fez testes aqui nos 2 clubes principais aqui da Bahia. E passou em tudo. Mas tinha um porém. As drogas acabavam com aquele menino. E ele dizia, estou com saudade da mamãe. Mas a mamãe era o crack, era a droga. E quando eu chego na minha cidade, eu procuro, cadê aquele rapaz? Cadê? Eu quero conversar com ele. E quando eu me bato com ele, é irreconhecível. A fala está estranha. As drogas comeram seus neurônios. O menino que era uma estrela estava me pedindo roupa para vestir. Dá vontade de chorar de ver aquilo. Por quê? Porque destruiu a sua saúde. Mas o sistema religioso, eles usam essas coisas para dizer que aquela pessoa vai perder a salvação, porque o salário do pecado é a morte eterna. Quando Paulo está dizendo o salário do pecado é a morte, a transgressão da lei. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, é porque Cristo foi o substituto do seu povo, e Ele pagou, Ele quitou a dívida que havia contra o povo. Mas Moisés era um Deus que cegava aquelas pessoas. Porque as pessoas não queriam seguir a Cristo, mas queriam seguir, é claro que não eram todas, né? Mas muitos queriam seguir a Moisés. Ele veio para os céus e os céus não receberam. Queriam continuar com Moisés. Eu não acuso, eu não condeno vocês, eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que vos acusa perante o Pai. Quem, Jesus? Moisés, em quem vocês esperam. E esse Moisés acusa vocês, ele se opõe a vocês como um diabo. E a palavra diabo é um adjetivo, é um caluniador, é um acusador. Abra aí Apocalipse.
Por favor, 20. Olha lá. Olha Moisés, o Deus que cegava o entendimento daquelas pessoas. Apocalipse, capítulo 20. Tem uma música que diz assim, eu vou cantar, vou arriscar. Deixa eu tomar uma água aqui para vocês não vaiarem. Espera aí. Nem com a água não vai. Meu advogado é o meu Senhor. Ele, não é isso? Ele me defende do acusador? Então vamos lá. Nem a água deu jeito, Jesus. Mas tem essa música aí, né? Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Claro que defende. Defendeu, né? Mas o povo não entende. Olha lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Quem encontrou? Aleluia! Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, observe que a palavra diabo aqui, ela é um adjetivo, não é um ser. Ela está como adjetivo. O diabo que enganava. Agora Apocalipse, capítulo 12. Você leu 20, 10, agora Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o quê? O acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Quem era o acusador dos irmãos? A lei, Moisés. João, capítulo 5, 45, Jesus que disse: há um que vos acusa perante Deus, perante o Pai, Moisés, em quem vocês esperam. João está preso na ilha de Pátimo, falando por figura de linguagem, não fala abertamente, fala direcionado àquelas igrejas da Ásia Menor, e João declara desta forma: e eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do seu Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. A lei de Moisés acusava o povo de dia e de noite. O povo não se via em paz com Deus, por causa da transgressão da lei de Moisés. Mas por que Moisés era um Deus que cegava? E deixa eu só pincelar aqui, está cegando muitos nos nossos dias. Porque nós lemos essas passagens e eles ficam assim: você está doido? Você está dizendo que Moisés era um diabo? Por quê? Porque Roma, ou a tradição religiosa, inventou um ser espiritual chamado diabo e colocou na mente de cada crente. Então, quando eles leem a palavra diabo, eles não entendem que aquilo é uma força de expressão, é um adjetivo de alguém que acusava, de alguém que caluniava. Eles pensam que é um ser espiritual. Mas o texto é claro: o diabo que acusava os nossos irmãos. E Jesus disse: quem acusa vocês é Moisés. Mas Moisés era um Deus que cegava o entendimento dos incrédulos, e é sobre isso que nós vamos falar. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Tenha paciência comigo hoje, não tem projetor, mas tem a Bíblia aí que você já conhece. A maioria já conhece essas passagens, tá bom? Então vai ser fácil compreender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz, e a luz é o conhecimento, do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ok. Quantas vezes, eu já ouvi várias vezes, talvez vocês também, quantas vezes você já ouviu o pastor dizendo que o Deus aqui, com D minúsculo, era um diabo? Você já ouviu isso? Irmão, olha aqui, irmão, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, é o diabo, irmão. Então o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus aqui, com D minúsculo, é um diabo. Porque diabo quer dizer caluniador. Opositor, que é Satanás, que dá no mesmo, acusador. Então quando um pastor ele diz assim, irmão, o Deus desse século aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é o diabo. Sim, é o diabo. Mas que é diabo? Diabo. É o diabo. Sim, mas dê nome ao diabo. Que diabo? Imagine que eu vou passando aqui na rua e vem um colega e diz assim, você viu um senhor aí? Eu digo, sim, vi. Eu vim lá do outro bairro andando e eu passei por vários senhores. Não, mas você não viu um senhor, não? Eu falei, sim, eu vi. Mas que senhor? Vocês estão entendendo? Que senhor? Eu passei por vários senhores. Mas você tem um senhor específico? Aí ele vai dizer, não, você viu aquele senhor que estava de óculos, com boné, vestido assim, assado? Você viu aquele senhor? Aí eu vou dizer, sim ou não. Então quando eu leio esse texto, e eu digo assim, como está escrito, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, eu preciso explicar que Deus é esse, porque senão fica algo muito vago. Não, irmão, porque Deus com D minúsculo, na Bíblia, é o capeta. Não, não é o capeta. Quer ver que eu te mostro que não é o capeta? Abre lá em Salmos 82, por favor. Você vai ver que Deus com D minúsculo não é o capeta. Salmos 80. É 82? É, sim. Salmos 82. Deixa eu ver se eu estou certo disso. Como? 82, 3. É 82, 6, não é isso? É, Salmos 82, versículo 6. Viu aí? Eu disse, vós sois o quê? Deuses, com D minúsculo. Vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então Deus, com D minúsculo, na Bíblia, aponta para os filhos de Deus. É por isso que Deus disse, eu vou te colocar, Moisés, como Deus sobre Faraó. Mas não é como Deus soberano, o eterno, aquele que vive e reina para sempre. Moisés não era o Deus criador. Moisés era o Deus com D minúsculo, criado, porque Moisés era filho do Altíssimo. Como dizia minha avó, quem é filho de peixe, peixinho é. Filhos de Deus são deuses, filhos do Altíssimo. Então, queridos, Moisés era esse Deus que cegava
o entendimento das pessoas, ou a doutrina de Moisés. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Agora é claro, está revestido de humanidade, ele vai explicar no versículo 7. Todavia, como homens, morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Sois deuses, filho do Altíssimo, mas todavia, como homens, morrereis, porque vocês são deuses no espírito, mas na carne vocês são homens, e vocês vão morrer. Todos nós morremos, ou morreremos, biologicamente falando. Jesus repetiu essa profecia lá em João 10, se eu não me engano, 36. Vamos lá? João, capítulo 10. Me ajude. Escola Bíblica Dominical. No sistema religioso. Né? Brincadeira, viu, irmão? Depois não. O irmão Giovanni foi brincar numa mensagem aqui, acho que foi domingo passado, foi? O irmão Giovanni, vocês não querem mais jejuar? Aí o abençoado já foi perguntar lá, tem jejum no meio de vocês, né? Aí eu tive que explicar, o abençoado, o irmão usou de ironia, você não entendeu não, ué? Rapaz, tem gente que só o sangue do cordeiro na vida. Aí vai dizer que eu estou falando do sangue do cordeiro. A pessoa está pregando, está ali descontraído, está ali... Aí quantas vezes eu estou pregando aqui, eu falo, ei, da lamachária. Irmão, essa está falando língua estranha. É porque, sabe o que é isso, abençoado? É porque não pega o raciocínio, não pega o contexto. Aí vai lá, coloca no meio. Eu? Aqui ninguém come gato por lebre. Eu disse o quê? João capítulo 10, acho que eu falei o versículo 36. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo? Oh, glória! Diz assim: não é aqui não. Nem é aqui que ele vai falar que sois deuses, não. É o 34, irmão? Me ajude, é porque... olha lá, é o 34, é isso mesmo. Mas está perto. Vamos ler o versículo 33 para pegar o fio da meada. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem. Os judeus estavam mentindo aqui, irmão? Não, os judeus não estavam mentindo. Quando você leu lá Salmos 82, versículo 7, o que foi que estava escrito? Versículo 6 e 7. O 6 disse, vós sois deuses, filho do Altíssimo. Mas o versículo 7 diz, todavia como homens morrereis. Então Jesus estava falando de duas identidades, uma divina e uma terrena. Por isso que o escritor aos Hebreus, Paulo, capítulo 2, versículo 14, ele diz, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, carne e sangue. Então os judeus, 33, João 10, 33, os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa que fazes, mas por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 34, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santifica e enviou ao mundo, vós dizes blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus. Viu aí? Jesus não estava exatamente dizendo que era Deus. Jesus estava dizendo que era filho de Deus, mas subentendia que quem dizia que era filho de Deus também era um Deus, mas com D minúsculo, tá bom? Porque estava escrito na lei deles, vós sois deuses, mas como homem morrereis. Aí eles levaram só para o lado humano. Não! Como é que você, sendo homem, está se fazendo
Deus. Aí Jesus disse, mas não está escrito na lei de vocês? Não está escrito na lei de Moisés? Ou seja, Moisés cegou vocês, o Deus de vocês cegou vocês, porque está escrito na lei de vocês. Eu disse, vós sois deuses. Mas vocês não entenderam, porque vocês estão cegos. Agora que eu estou vendo aqui, abençoado, eu coloquei cega. Moisés, um Deus. Ah, isso mesmo. Tá certo. Conjugação verbal aqui. Agora é porque eu ouvi ali. Estou falando de cego aqui, eu olhei ali e vi cega. Moisés, um Deus que cega, tá certo. Está me atrapalhando, né? É o diabo se levantando contra a obra? Então, abençoados, quando a Bíblia fala de deuses, está falando de filhos de Deus, não está falando de um ser espiritual. Agora volta lá em Coríntios de novo, 2 Coríntios, para nós entendermos agora, definitivamente, como eu falei, para aqueles que ainda não aprenderam essa lição, né? Como diz minha irmã Iracema, irmão Elcio, nós estamos assistindo às aulas, ela fala que é aula. Como diz o irmão Pimentel também, seja bem-vindo à escola do Espírito. Que o povo precisa estudar a palavra, não ficar comendo gato por lebre. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Deus daquele século, do século de Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos. E quem é esse Deus? Moisés. Mas como é que o texto vai revelar que esse Deus é Moisés, irmão Elcio? Simples, é só você voltar a uma página, ver o contexto. Vamos lá? Capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3. Eu vou ler um pouco rápido. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ler um pouco rápido aqui, porque eu vou ler o capítulo todo, tá bom? Vamos lá. Cadê? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 em diante. Porventura começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós, ou de vós para nós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, ou aqui associando a mente, ao entendimento. Quando Paulo diz não em tábuas de pedra, você já está associando a Moisés. Entendeu? E aí vai continuar. 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos de pensarmos alguma coisa como que de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou, nos fez capazes para sermos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra mata. Então quando alguém, o diabo vem matar, roubar e destruir, eles dizem que ali é o capeta, que lá está falando que é o ladrão, né? João 10:10. É o ladrão, é o falso pastor. O ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. Ele diz que é o capeta. Tudo errado. Aí quando você está estudando aqui essa palavra aqui, eles dizem assim, cuidado, meu irmão. Você sabe que a letra mata. Letra mata? Letra não mata ninguém. Porque a letra aqui é a lei de Moisés. Amém? E o contexto vai dizer isso. Estou aonde mesmo? Versículo? Vou ler o versículo 6 de novo. O qual nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento. Não da letra, e é a lei aqui, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. João capítulo 6, versículo 63. Jesus de Nazaré disse,
A carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne não presta. As palavras que eu digo para vocês, Jesus disse, não é letra, é espírito e é vida. 7. Se o ministério da morte, viu? Ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, porque o ministério da morte gravado com letra em pedras, não era para a igreja, é para os filhos de Israel. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de o Deus daquele século, de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecia, acabava. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, viu? Versículo 7, ministério da morte. Versículo 9, ministério da condenação. E quem era o Deus que ministrava isso? Moisés, que cegava o entendimento dos incrédulos. E eles hoje usam Moisés para cegar os crentes. Venha sacrificar no altar, Moisés. Venha trazer seu dízimo, Moisés. Estão cegando. Jejum, Moisés. Monte, Moisés. E óleo ungido, Moisés. Isso eu estou falando de Moisés. Ou seja, rudimentos fracos e pobres. Olha, irmão, mas quando passa de Moisés, é aquela profecia de Jeremias, que Deus disse assim, os homens superaram os feitos do maligno. Quando vem com rosa do descarrego, não é nem Moisés mais. Quando vem com campanha do envelope vermelho, não é nem Moisés mais, irmão. Quando vem da semente, não sei das quantas, não tem nada a ver mais com Moisés. Já é carnalidade, malandragem, pilantragem mesmo. Macumbogé. Viu? E abençoado? Pior do que aqueles que guardam a lei de Moisés são aqueles que estão colocando o seu próprio entendimento e vendendo água benta, água orada, caroço de milho, sabonete, sabão em pó, prego, martelo, caneta ungida, azul caneta e por aí vai. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Versículo 10. Porque também o que foi glorioso nesta parte, não foi glorioso por causa da excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, agora aqui eu vou dar uma paulada aqui de tudo quanto é lado. Vamos lá. Versículo 11. 2 Coríntios 3,11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais excederá em glória aquele que permanece. Ou a graça acabou? Permanece. Mas tem uns abençoados aí que dizem que a graça acabou. A graça é eterna. A graça permanece porque a graça substituiu a lei que era fraca. Por isso é introduzida uma melhor e mais perfeita aliança, a aliança eterna da graça de Deus que permanece. Versículo 13. E não somos como Moisés, viu? O contexto todo é Moisés. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face dos filhos de Israel, para que não olhasse firmemente para aquilo que era transitório, desvanecia. 14. Mas os seus sentidos, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, no século de Paulo, não é hoje, agora, século 21, e também no século 21, né? Porque quando eles leem, eles estão cegando as pessoas. Quando eles leem e aplicam, eu estou lendo para ensinar, não para aplicar. Porque até hoje, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido.
Eu ia dar um exemplo e não dei, agora que eu lembrei. A lei, olha para esse papel. A lei era uma espécie de um contrato. Então nós alugamos esse espaço aqui para reunir os irmãos. Então eu tenho um contrato aqui. Então vamos supor, eu tenho um contrato anual. Quando vai vencendo esse contrato aqui, se eu não renovar, acabou. O contrato não é isso? A lei era o quê? A lei era um contrato. Deus pegou um contrato, assinou e deu a Moisés. Aplica o povo. É um contrato. Esse contrato durou de Moisés até Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir esse contrato. Entenderam, abençoado? Então quando Jesus chegou, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas capítulo 4, Jesus pegou esse contrato e se cumpriu a palavra que está, abra aí, Colossenses capítulo 2, olha lá. Olha o que foi que Jesus fez com o contrato. Eu não vou nem abrir, porque eu quero ficar aqui em Coríntios ainda. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Jesus pegou o escrito de dívida que havia, e o emprego do verbo lá está contra nós, mas não é você. Nós lá é Paulo e os seus contemporâneos. Jesus pegou o escrito de dívida que havia contra nós, está lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele rasgou o escrito de dívida cravando-a na cruz. Rasgou o contrato, abençoado. Efésios capítulo 2, versículo 15 também. Olha lá, Efésios capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, tanto judeu como gentios, em um corpo, matando com ela as inimizades. Foi exatamente o que ele fez. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula ou escrito que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, no meio dos judeus, cravando-a na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa do dia de festa, do de lua nova, do dia do sábado, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam um tão de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toqueis, não manuseeis, não proveis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária e humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É só religiosidade, abençoado. E guarda sábado, e come pão, e bebe suco, e comunhão com Deus, e BBB, e rompe na igreja, e toma óleo, e mão do pastor. É só religiosidade. É Moisés cegando. Vamos encerrar lá em 2 Coríntios. Eu estou no versículo 14, não é isso? Vamos lá. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, quando é lido Moisés, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Você pode dizer que tem 30, 40, 50 anos de igreja evangélica. Dá dízimo? Não é convertido. Faz jejum? Não é convertido. Está se batizando, porque se você não se batizar, não deixa o pecado na água? Não é convertido. Não está em Cristo, está em Moisés. Tudo lá faz parte de Moisés. Eu estava aqui na praça, aqui, descendo com o irmão, e aí eu estou vendo uma senhora dando folheto. Zelosos, né, abençoado? Zelosos, pessoas zelosas, sem entendimento. Eu não estou criticando a senhora, mas a ignorância dela é disso que nós estamos falando. E aquela senhora lá, dando folheto, tal, e os carros passavam, e ela atravessava, e batia, e o povo abria, ela dava folheto, e ela com aquele sorrisão de um lado a outro. Aí eu passei, e aí eu falei para o meu irmão, eu falei, olha ali, ó, ela está dizendo que está fazendo a obra de papai. Aí eu baixei um pouco o vidro, aliás, estava aberto o vidro, e aí ela chegou, deu um papel à minha esposa, e deu um papel ao irmão, e ela esboçou um sorriso assim, meio sem graça, e disse assim, eu tenho que fazer a obra de papai, senão o papai me pega. Viu, abençoado? Aí o irmão até pegou o papel e disse assim, e o tema do papel estava assim, ó, você está se afogando? Olha o que esse povo tem de obra de Deus. E ela disse que estava fazendo a obra do pai, porque se ela não fizesse, o pai cobrava dela, o pai ia pegar. Você já pensou, irmão, Deus te pegar só porque você não está dando um papel? Aí a palavra, o próprio Cristo, ele disse, a minha obra, a obra de Deus é essa, que creiais naquele por quem, por Deus, foi enviado. A obra de Deus é crer na obra de Cristo. A obra de Deus é crer no sacrifício de Cristo. A obra de Deus é crer que Cristo rasgou o escrito de dívida que havia contra o povo. A obra de Deus é crer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A obra de Deus é crer no está consumado do Calvário. A obra de Deus é acreditar que salvação não é eterna, não se perde. A obra de Deus é acreditar que tu é filho no espírito e não na carne. A obra de Deus é acreditar que Ele é parte do teu espírito, Ele não é pai da tua pele, da tua carne, do teu cabelo. É o 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu será tirado. E o véu aqui é de Moisés, o Deus que cega. 17. Ora, o Senhor é o Senhor é o quê? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade de Deus na tua vida, irmão. Liberdade de Deus na tua vida. 18. Mas todos nós, com cara descoberta, sem véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui é bem interessante, Paulo explica isso aqui, quando ele diz no versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, sem o véu de Moisés, sem o Deus que cegava, tirou Moisés, a cara está descoberta. Só que Paulo fala o seguinte aqui no 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Refletir com espelho, refletindo como espelho, não é uma imagem real. Por exemplo, eu tenho um espelho aqui, é tipo um espelho. Eu estou refletindo aqui a minha face, mas ali é a imagem real? Não, é um reflexo. E eu estou aqui, o meu reflexo está aqui. Então o que é que Paulo estava dizendo? Que no tempo da escrita de Paulo, no tempo que Paulo estava vivendo, no tempo que Paulo estava anunciando esta palavra, o evangelho não era claro, estava sendo refletido ainda como espelho. Por isso que ele diz assim, ó, somos transformados de glória em glória. Nós estamos agora na plenitude desta graça. Nós já fomos totalmente transformado. O que está sendo transformado hoje, eu posso até entender que é o teu entendimento acerca desta palavra, mas no que tange a tua vida com Deus, você já está
perfeito, porque você não está mais como espelho, porque o Eterno, Ele já habita em você, Ele já ministra em você, Ele vive em você, e você está totalmente ligado a Ele, vivendo a plenitude da graça. Porque no tempo de Paulo aqui, Paulo estava esperando Jesus voltar. No tempo de Paulo aqui, Paulo estava esperando a ressurreição dos mortos. No tempo de Paulo aqui, Paulo estava esperando a manifestação dos filhos de Deus. No tempo de Paulo aqui, Paulo estava esperando muitas coisas acontecerem. No nosso tempo, tudo isso já é consumado. Cristo, Ele habita, Ele reina, Ele vive para todos sempre, e você está perfeito nele. Amém? Agora, só pincelando o versículo 4, o capítulo 4, para entendermos o contexto, diz assim, 4:1. Pelo que, tendo recebido este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então observe que Paulo está dizendo, ou disse, que alguém estava manipulando a palavra de Deus. E como é que estava manipulando? Por exemplo, que eu dei, dizendo que esse Deus aqui era o diabo. Versículo 3. Mas ainda, se o nosso evangelho não está, mas ainda, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, queridos, quando você linka o capítulo 3 com o capítulo 4, você entende perfeitamente que o Deus do século que Paulo falava era Moisés, que cegava o entendimento dos incrédulos. Amém? Graça e paz, e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem para a tua vida.